E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos encerrar a leitura do livro O Pacto da Branquitude da Cida Bento. E eu estou muito feliz que a gente vai terminar, porque foi um projeto que eu idealizei que eu não sabia se eu ia conseguir fazer. E aqui estamos com o último capítulo, né? Que é o epílogo. E vamos a ele, né? Sem enrolação. Lembrando rapidinho que a leitura desse livro, ela tá ocupando duas playlists no canal, tá? A primeira playlist é Lendo Cida Bento, tá passando aí na tela para vocês no cantinho, e Bordando Marielle Franco, tá? Então, assim, tem duas playlists diferentes. Às vezes você vai lá no bordado e vai estar o mesmo áudio, o mesmo vídeo, mas é porque eu achei interessante, entendeu? Colocar em duas playlists, porque aí eu coloco todo o andamento do trabalho, né, do bordado, e ele vai entrar e vão entrar outras leituras junto com ele. Então, até eu terminar esse bordado, eu vou ler literatura preta, tá bom? Então, eu tô fazendo uma seleção aí dos próximos livros que eu vou trazer para vocês e vamos enriquecer aqui o canal, né? Artesanato também é super cultura, logicamente, né? E então vamos à leitura do nosso epílogo. Exercitando a mudança. Vidas negras importam. Mudar essa realidade exige pensar profundamente sobre o que significa protestar em apoio a vidas negras. Uzodinma Iyewala, CEO do Africa Center, chama a atenção para o fato de, entre aspas, quando alguém diz Black Lives Matter, não está dizendo que outras vidas não importam. Apenas indica que a conversa vai focalizar essa situação particular, tratando de injustiças e desigualdades que os negros sofreram e sofrem ao longo dos séculos. Iweala enfatiza também a importância de compreender o significado de segurar cartazes que dizem, entre aspas, destruam a supremacia branca ou, entre aspas, supremacia branca é um vírus, como se viu nos protestos relacionados ao assassinato de George Floyd. Esse tipo de manifestação implica visitar a história do país e as narrativas que dominaram a discussão sobre populações negras e brancas, e sobre raça e racismo. Significa reconhecer que alguns dos sistemas existentes hoje foram construídos para manter negras e negros em condição de inferioridade. Significa refletir sobre o que o desmantelamento desses sistemas fará com a vida dessas pessoas. Significa reconhecer que alguns dos sistemas existentes hoje foram construídos para manter negras e negros em condição de inferioridade. Significa refletir sobre o que o desmantelamento desses sistemas fará com a vida das pessoas que dele vêm se beneficiando. E os benefícios são de diferentes naturezas. Na pesquisa que realizei para o doutorado, a maioria dos brancos entrevistados reconheciam que pessoas brancas têm mais chances, mais oportunidades sociais e, por essa razão, encontram-se em melhor situação. É uma condição diferenciada do branco pela condição social que ele tem. De poder frequentar uma escola, numa competição de branco e preto, ele consegue andar mais rápido. Paulo. A minha cor, eu sou rosado, risos. Olha, ser branco no Brasil, eu diria, é bom. Infelizmente é bom, certo? Risos. Na época da ditadura, nós, assim, uns negros, outros brancos, o camarada olhou para mim e falou assim, entre aspas, você aí, você é professor, não é? Falei, sou. Ele falou, vai embora. O único que estava com os panfletos, fui. Risos. Bom, isso é ser branco. Aperfeiçoado, com cara de professor. Negro, não podia ser professor. Então é isso. Eu sempre fui elogiado por ser bonitinho quando eu era criança. Até na própria escola a professora discriminava. Eu era o único, discriminava todos os outros. Daniel.
É nesse sentido que desfazer sistemas que durante séculos promoveram o conforto e a segurança de um grupo de pessoas em detrimento de outro não é uma tarefa para realizar da noite para o dia, nem é uma proposição sem dor, pois envolverá trabalho intenso e duradouro. Giroux nos diz que brancos em ações antirracistas têm que aprender a conviver com o significado de sua branquitude, desaprender ideologias e histórias que os ensinaram a colocar o outro em lugar onde os valores morais e éticos não estão em vigência. A destruição de um pacto narcísico não é só individual, mas tem sua âncora em ações coletivas e estruturais, envolvendo a responsabilidade social das organizações que precisam se posicionar diante de sua herança concreta e simbólica na história do país. Não podem se omitir dos créditos e das dívidas das gerações passadas, como da escravidão ou dos recorrentes períodos ditatoriais, para não cair no mecanismo de repetição do qual as gerações futuras só teriam a sofrer. Ao desnudar as relações de dominação, as pessoas podem se tornar mais autoconscientes daquilo que as torna preconceituosas, violentas, propensas a se identificar e apoiar líderes populistas ou autoritários e antidemocráticos. Perceber os truques das propagandas, fortalecer a autonomia, resistir à desumanização das relações de dominação. Nossa experiência no CERT é a de que, ao inserir o tema da equidade no interior das organizações públicas ou privadas, sempre encontramos lideranças que já vinham sentindo um mal-estar por trabalhar em, entre aspas, bolhas brancas, numa sociedade marcada pela diversidade cultural, religiosa, de gêneros, raças e etnias, e querem mudanças. Mas essas instituições têm também chefias que querem a permanência de um sistema que as beneficia, bem como a seus iguais. A tensão é sempre instalada e o debate, bem como o esforço para a definição de programas de equidade e de ações afirmativas com metas a serem alcançadas, vai acontecendo. Constatamos nos últimos anos, em várias organizações não governamentais que trabalham com direitos humanos e meio ambiente, funcionários se organizando em grupos com enfoque étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, de pessoas com deficiência. Esses coletivos provocam a organização a avançar na agenda da equidade. Localizam e acolhem novos funcionários com perfil diverso daquele que marca a organização, bem como auxiliam na criação de oportunidades de treinamento e mentorias para esses profissionais contratados. Temos realizado o diagnóstico da equidade racial em redes escolares de secretarias municipais de educação e contribuído para a criação de organismos para monitorar as metas dos programas de diversidade, trazendo a perspectiva da equidade racial para a compra de materiais didáticos, a formação de professores e gestores, as relações com as famílias e a comunidade de entorno. O cadastro de fornecedores e prestadores de serviços. Temos observado instituições que criam prêmios e incentivos para lideranças que fazem um bom trabalho nesse campo. Ademais, várias organizações da sociedade civil desenvolvem programas para apoiar organizações negras que historicamente encontraram barreiras para serem fornecedoras de grandes corporações. Igualmente, observamos grandes corporações financeiras apoiarem através de suas fundações de institutos, editais de fortalecimento de lideranças negras, de apoio à juventude negra na sociedade, de apoio à apropriação do contexto do universo digital. Notamos também o apoio financeiro a organizações comunitárias, multiculturais e de enfrentamento à intolerância religiosa, ao racismo, ao machismo e à homofobia, fortalecendo suas iniciativas. Mas o cenário ainda é de iniciativas pontuais. Muitas delas no campo da equidade surgem a partir de situações de racismo vivenciadas na própria organização. Outras são motivadas pela pressão de investidores que vêm sendo cobrados para apoiar organizações comprometidas com a sustentabilidade socioambiental. No entanto, muitas dessas iniciativas são decorrência da pressão de movimentos sociais, sindicais ou de organizações negras que ao longo do tempo vêm exigindo ambientes de trabalho mais plurais, justos e equitativos.
Encontramos também iniciativas de desenvolvimento de websites para treinamento contínuo em equidade para engajar funcionários. Com frequência, um dos primeiros passos para trabalhar a equidade é reestruturar as áreas de comunicação para se relacionar com todos os diferentes grupos sociais. O medo e a ameaça de perder a hegemonia que caracteriza os pactos narcísicos continuam a se manifestar, tensionando os processos, mas as organizações vão aprendendo que podem aguentar. Por fim, vale ressaltar que trabalhar com equidade exige um posicionamento sistêmico, significa reconhecer e enfrentar o racismo entranhado nas diferentes instâncias sociais, seja no interior das organizações, seja no campo em que ela atua enquanto parte de um coletivo de organizações que compõem a sociedade. Significa apoiar a construção de um estado de bem-estar social substantivo e, consequentemente, as políticas públicas, já que os principais beneficiários delas são os grupos mais vulneráveis e que dependem disso para acessar serviços de saúde, trabalho, educação e moradia. Diz respeito a se posicionar e fortalecer publicamente a retomada dos direitos constitucionais e das redes de proteção conquistadas pelas populações femininas, negras, quilombolas e indígenas. A equidade encontra-se no território da construção de organizações melhores para trabalhar, de mundos melhores para viver, de ambientes mais democráticos e justos. Isso implica reconhecer ao mesmo tempo o outro e o que somos, aprender nossos lugares recíprocos, situar os nossos papéis, identificar na estrutura de nossas organizações os elementos que fomentam a supremacia e a história que gerou ônus para uns e bônus para outros. E seguir realizando as mudanças institucionais imprescindíveis. Fim da leitura, pessoal. Conseguimos! Se você ouviu, né, todos os capítulos, por favor, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Coloca aí, eu cheguei até o final, eu li junto com você, eu ouvi com você, tá bom? Eu adoro. Ai, fico muito feliz quando eu acabo um livro, porque é mais um livro, Então, ai, viajei aqui, gente, mas eu adoro. Adoro mesmo. E tô muito feliz de ter concluído esse projeto, né? E eu espero que venham muitos outros livros, né? Muito mais literatura preta. Eu não vou trazer só livros de estudo, né? Como esse da Cida. Eu vou trazer romances também para a gente se inspirar, né? Vou trazer escritores pretos e pretas, né? E pretes de vários lugares do mundo. Então, eu quero trazer de vários países, né? Principalmente do Brasil. Temos aí Machado de Assis, tá? Para quem não gosta, por favor, gostem. Proibido não gostar de Machado de Assis, tá bom? Então, é isso, pessoal. Vamos ler literatura preta, tá? E vamos fomentar a literatura preta para que mais pessoas conheçam. Tudo bem? Muito obrigada novamente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.